Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre as mudanças no Enem que começam a valer a partir de 2024. Estou aqui com o Luiz Felipe. Tudo bem, Luiz Felipe? Olá, tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos. Beleza. Certamente o pessoal em casa gostaria de saber, não é, como que está essa repercussão, as mudanças que vão ter no Enem. Por favor, Luiz Felipe. Pois é, como a gente tem acompanhado, né, nos últimos anos, há uma proposta de mudança para o ensino médio, né, que entrou em vigor o ano passado, mas as escolas ainda estão se arrumando, né, se preparando. Então, entre 2021 e 2023, haverá uma mudança na estrutura, né, do ensino médio, que a gente vai conversar. E aí, claro, né, para acompanhar essa mudança do ensino médio em geral, o Exame Nacional do Ensino Médio também acabou exigindo algumas mudanças, né? Então a prova vai ter uma pequena diferença, por exemplo, no primeiro dia de prova, né, teriam questões que vão abarcar todas as disciplinas do ensino médio, mas no segundo dia de prova a gente vai ter questões mais voltadas para aquilo que o aluno deseja, né? Então, assim como o novo ensino médio está dando para o aluno maior autonomia para ele escolher o que quer estudar e tudo mais, a prova, né, o Exame Nacional, o Enem, ele também vai dar para o aluno, né, a capacidade de poder escolher, por exemplo, um bloco de questões, já que, por exemplo, eu quero fazer medicina, eu vou fazer o bloco de questões mais voltado para biologia, química, física, né, a área de ciência da natureza e matemática. Enfim, são mudanças que eu vejo com bons olhos, porque acabam, né, abraçando o novo ensino médio. Como repercutiu entre os alunos as mudanças no Enem? Olha, eu acho que os alunos gostaram, viu? Por quê? Porque sempre fez parte, né, do desejo dos alunos poder escolher, né, aquilo que eles querem estudar. Claro que isso eles fazem na faculdade, né, quando eles escolhem fazer um curso, então eles vão estudar aquilo que eles gostam, né? Mas eu acho que o adolescente, né, no ensino médio ainda, ele também tem esse desejo, né? Muitas vezes ficar estudando somente as disciplinas clássicas, né, do ensino médio acaba desanimando um pouco. De repente eu não gosto tanto de matemática, não gosto tanto de história, mas eu tenho que ficar estudando isso profundamente. E aí, se a pessoa, né, se o aluno tem uma ligação com a área da ciência da natureza, por exemplo, ele consegue agora, né, com o novo ensino médio, ele consegue agora fazer algumas disciplinas voltadas para essa área. Então, eu não fico só preso naquilo que o ensino médio clássico tradicional oferecia. Por favor, né, isso continua existindo, tá bom? Mas, além disso, o aluno agora tem mais autonomia e ele vai escolher alguns outros cursos, algumas outras disciplinas para fazer, de acordo com o que os professores, né, da sua escola, enfim, ou o próprio estado, né, vai oferecer para ele. Bom, serão duas provas, é isso? 2 dias de prova? Isso, o Enem hoje já são 2 dias de prova, né, 2 domingos, né, o primeiro domingo, vou falar para você atualmente, tá? O primeiro domingo cai as questões de linguagens e ciências humanas, e o segundo domingo caem as questões de ciência da natureza e matemática. A partir do novo, né, da nova prova do Enem 2024, a ideia, né, é que o primeiro domingo tenham questões alternativas, né, questões testes de todas as disciplinas, seja de linguagem, humanas, natureza e matemática, né, todas reunidas num dia, num domingo só. E no segundo domingo, eles terão questões testes e questões dissertativas vinculadas a essa área que ele escolher, né? Então, se eu escolho a área de ciências humanas, eu faço questões no segundo dia, questões optativas e dissertativas ligadas à área de humanas, e assim por diante. Você acha que com essas mudanças, até as mudanças, não é, no ensino médio também, existe a possibilidade do estudante ficar mais seguro com relação à escolha do futuro profissional? Com certeza, né? Porque durante o ensino médio, ele vai poder experimentar algumas áreas que às vezes ele tem dúvida, né? Então, eu mesmo tenho vários alunos que chegam até na terceira série do ensino médio e eles ainda não sabem o que querem, né? Isso era muito comum, né? Esse ano, até ano passado, enfim. Agora, com essa mudança, eles têm, vamos dizer, desde a primeira série, eles têm a chance de cursar matérias
distintas, né? Então, um aluno que gosta da área de biológicas, por exemplo, vai poder fazer uma matéria de ecologia e meio ambiente, pode fazer uma matéria de biologia forense, né? Estudo criminal na área de biológicas, e aí ele vai vendo se é realmente aquilo que ele gosta. De repente, o cara se inscreve, a garota se inscreve em uma área, e aí que ela acha que ela gosta, mas ela começa a fazer os cursos, começa a assistir as aulas que são oferecidas, e ela vê, opa, não é bem isso que eu imaginava dessa área. E aí eu tenho tempo de mudar de área, de conhecer os aspectos da outra área e falar, opa, essa área aqui que é o que eu esperava mais para mim, então segue por essa trilha, né? Inclusive o nome trilha é um nome que está sendo bem usado, né, nesse momento, porque além de fazer os cursos e as matérias obrigatórias, né, que todo mundo tem que fazer, eles agora optam por seguir um caminho, né? Uma trilha que vai levando ao projeto de vida que eles estão desenvolvendo. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque vai trilhar, né? Exatamente, é algo que eu mesmo sempre achei essa ideia muito boa. A gente fazia, né, na nossa escola algo parecido já também, mas ainda não era oficializado, um negócio bem menor, né? Agora com essa oficialização e essa obrigatoriedade até que as escolas têm até 2023, né, de incorporar isso no ensino médio, os alunos vão encontrando caminhos adequados, né, e disciplinas adequadas para eles cursarem e chegarem, né, no objetivo final, que é o curso da faculdade que eles sempre desejaram, né? E uma coisa, um adendo aí, talvez, que acho que é legal também, é a parte do ensino técnico, né? Antigamente, a escola técnica, assim, o ensino técnico médio, né, e o ensino superior, eles tinham ainda vamos dizer assim, uma distância. Por quê? Porque o aluno que faz o técnico como ensino médio, ele tem ótimas matérias relacionadas ao técnico que ele faz. Só que na hora que ele vai encarar o vestibular, ele encara todas as matérias, que algumas ele ou não teve, ou ele teve de maneira um pouco mais rasa, né, no ensino médio, lá na escola técnica. Com o novo ensino médio, a nova proposta para o Enem, a ideia é aproximar um pouco mais o ensino técnico médio do ensino superior, né? Dando a eles a oportunidade de seguir em frente com aquele caminho. Já que eu estou no técnico aqui fazendo uma área específica, ele vai ganhar alguns benefícios, talvez, não sei, mas alguma vantagem a prestar o vestibular e seguindo na mesma área que ele tiver, né? Claro, né? Se eu já faço engenharia elétrica, técnico em eletrônica, eu quero seguir engenharia elétrica, então você vai ter todo um plano, uma trilha para formar esse seu projeto de vida. Ô Luiz Felipe, você que é coordenador pedagógico, me responde o seguinte: você acha que essas mudanças, não no Enem já são suficientes para a gente chegar perto do que é o considerado ideal, ou ainda tem muito mais coisa para acontecer? Olha, eu, honestamente, falando de ensino médio em si, que eu sou coordenador de ensino médio, eu acho que é um ótimo passo, tá? Eu gosto bastante e acho que vai ajudar bastante, inclusive, a diminuir a evasão, que, como vocês sabem, né, o ensino médio é o segmento, né, da educação que tem o maior número de evasão, maior taxa de evasão, maior número de alunos que simplesmente deixam de estudar está no ensino médio. Então, acho que com essa nova proposta, esse aspecto vai melhorar, porque pelo menos o aluno vai se sentir mais à vontade, estudando aquilo que ele gosta, né, tendo um pouco mais de autonomia, e acho que vai diminuir essa evasão. Mas, por outro lado, pensando como vida estudantil, vida escolar, eu acho que ainda falta um olhar um pouquinho mais atencioso, talvez, para os segmentos menores, né, das crianças, que assim, claro, as crianças não estão tão distante ainda do vestibular, claro, né? Mas já tem que pensar, né? Ficar esperando que os adolescentes cheguem no vestibular, desejando e tendo a maior vontade de prestar a prova, que não é bem assim. Então, eu acho que a cultura de fazer provas, de querer aprender, né, ter o desejo de realmente ganhar conhecimento sobre as áreas específicas, isso tem que nascer quando ainda se trata de uma criança, né, de um pré-adolescente, talvez. Então, acho que precisa de um olhar um pouquinho mais atencioso para os ensinos fundamentais, né? Mas para o médio é uma ótima ideia, uma ótima proposta, e eu acho que vem a calhar, sim, vai ser de grande benefício. O que está faltando para ter esse olhar um pouquinho mais atencioso para os ensinos fundamentais, Luiz Felipe? Então, né? Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Porque como fazer
crianças, pré-adolescentes, se interessarem por áreas mais específicas. A gente entende Esse é o que o aluno do desafio, né? ensino médio... Esse é o desafio, exato. O aluno do ensino médio que está ligado com essas áreas, mas ele começa aprendendo tudo isso de uma maneira meio profunda e às vezes ele assusta, né? Porque chega no ensino médio com matérias bem mais profundas, bem mais difíceis, e eles acabam desanimando. Até por isso a evasão é alta, também por isso, né? Agora, se a gente conseguir, com os pré-adolescentes, o pessoal do Fundamental 2 ali, né, sexto ao nono ano, conseguir, não sei, aumentar talvez um pouco a escalada deles, né, sobre o aprendizado, sobre o ganho de conhecimento, o que é de fato ciência, divulgar ciências da natureza, divulgar as ciências humanas, como as ciências merecem ser divulgadas, né? Ensinar o método científico desde cedo para eles entenderem que o levantamento de hipótese, né, as pesquisas, os experimentos, a obtenção de evidências para podermos chegar em teorias bem fundamentadas e finalmente, né, mostrar para eles que as ciências têm toda uma estrutura para ser conclusiva. Eu acho que é um bom caminho para que eles cheguem no ensino médio já sabedores do que eles vão encarar, algo mais profundo, porém já estou mais preparado, né? Porque eu já agora conheço as ciências de uma maneira, né, mais profunda, com um olhar mais atencioso. Eu acho que demanda aí, meu amigo, um pouco de divulgação científica desculpa, nesses segmentos dos menores, né? A gente divulga muita ciência para adolescentes aqui. Sem dúvida. Não só aqui, né? Mas ensino médio, nossa, é algo comum. Bastante forte mesmo, essa parte de divulgação científica, porque a gente se baseia muito, né, nos acontecimentos científicos da história, da geografia, da biologia, da química, da física. Então é tudo muito bem separadinho. Mas no ensino nos fundamentais, essa separação ela não está ainda muito clara na cabeça dos alunos. Então, na minha opinião, né, e essa é só a minha opinião mesmo, eu acho que uma divulgação científica bem incorporada para os alunos de fundamental acaba levando eles a conhecerem as ciências mais puras e terem menos medo, menos ansiedade na hora de encararem essas ciências no ensino médio. Essa é a palavra, ansiedade, porque certamente não é, os alunos estariam muito mais preparados, até emocionalmente, não é? Para quando chegarem aí no ensino médio, nessa fase decisiva da vida, né, Luiz Felipe? Ah, meu caro, se tem alguma coisa também que poderia ser estudado e poderia, sei lá, de alguma maneira ajudar, é o controle da ansiedade. A gente viveu aí, né, 2 anos de pandemia e os alunos em casa, né, a gente sabe que os estudos foram comprometidos nesse momento e agora eles voltando para a escola, encarar de novo, né, pessoalmente os professores, as pessoas, os colegas, amigos, né? E isso tudo aumenta um pouco o grau de ansiedade, Claro, porque são ainda, queira ou não queira, né, são adolescentes, tem toda a preocupação estética, né, a parte física, meu cabelo, será que tá bom para ir para a escola hoje? Que roupa que eu vou pôr? Então eles já têm esse nervosismo natural de encontrar os colegas, os amigos, os professores, e além disso, uma defasagem que ficou devido à pandemia nos estudos. Então acaba aumentando o nível de ansiedade e com certeza a escola que conseguir controlar essa ansiedade, ajudar os alunos, né, a entenderem que a ansiedade acaba com o vestibular de um aluno, né? Eu tenho alunos aqui brilhantes, mas que chegam na hora da prova, ficam muito nervosos, ficam muito ansiosos e acabam, o aluno que era nota 10 acaba ficando com uma nota 5, 6 e perde a vaga no vestibular, né? Então, esse é um dos grandes trabalhos também que tem que ser feito nesse momento pós-pandêmico. Ô Luiz Felipe, para a gente concluir então a nossa entrevista aqui no quadro De Olho na Educação, mais alguma coisa que você queira falar sobre as mudanças, não é, que virão pela frente aí no Enem a partir de 24? Olha, eu acho que eu posso apresentar aqui, se você quiser, eu posso falar, né, um pouquinho mais sobre esse segundo dia de prova. Então, como eu falei, o Enem vai partir para vai continuar sendo 2 domingos de prova, só que no primeiro dia a formação geral básica, né, que eles chamam, que envolverá, né, todas as matérias com questões, testes, né, de 5 alternativas, como é hoje. E no segundo dia de prova, como eu falei, né,
os alunos eles vão ter uma prova com questões testes e questões dissertativas dentro da trilha, né? Dentro daquilo que ele escolher. E aí, só para finalizar então, ele poderá escolher entre 4 blocos de áreas, tá? Ele pode escolher um de 4 blocos. Os blocos são linguagens e humanas, então matérias de linguagens, né? Literatura, língua portuguesa, língua estrangeira e área de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. O segundo bloco, natureza e matemática, né? A natureza é física, química e biologia, e aí associada à matemática. O terceiro bloco, matemática com humanas, que eu achei bem legal também, porque havia uma tendência no passado de querer separar as exatas das humanas e não precisa, né? A gente sabe que tem várias análises gráficas, análise estatística em geografia, em história, então é importante a matemática estar próxima da área de humanas, então tem esse terceiro bloco, a matemática com humanas, e o quarto e último bloco, que são as ciências da natureza com as humanas também. Então, biologia, física e química, junto lá com história, geografia, filosofia e sociologia, o que também acho bem interessante, porque envolvem estudos, né, de meio ambiente, estudos de arquitetura, história, geografia, geopolítica, né, biomas, enfim, né, coisas que a gente está vivendo e está muito em alta hoje em dia, esses estudos interdisciplinares. Acho que a mensagem também é que os alunos fiquem atentos, porque a prova do Enem tende a se tornar cada vez mais interdisciplinar. Olha só. Cada vez menos conteudista e mais interdisciplinar, né? Junção de matérias, junção de disciplinas, é o que a gente percebe que o Enem foca para 2024. E muda o que exatamente com isso, Luiz Felipe? A forma de estudar, a forma de encarar o Enem? Perfeito, muda sim, porque estudar a matéria, estudar para uma prova conteudista, o que na minha geração era bem mais conteudista, a gente ficava lá horas e horas a fio estudando em casa para aprender como é que faz um exercício de física, um exercício de química. Hoje em dia, não é tão por aí você ficar, né, exigindo horas e horas a fio de estudo de uma matéria só. Não. A ideia é alternar, de repente, 1h30 de uma matéria, 1h30 de outra. Estou estudando história, eu já acabei história, eu estudo geografia, estudo, sei lá, física, matemática. Eu gosto de contar, por exemplo, né, uma história, assim, quando eu falo com meus alunos, né, que ajuda bastante quando você lê a teoria e se desliga um pouco de ficar fazendo só exercícios, né? Tem muitos alunos que pensam que estudar é ficar fazendo o máximo de exercício possível e acaba esquecendo que há toda uma teoria por trás daquilo. Então, um exemplo que eu sempre dou é assim: você vai fazer um estudo de física. A matéria é força igual a massa vezes aceleração. Se eu te der uma lista de exercícios para você aplicar essa fórmula, força igual a massa vezes aceleração, você vai provavelmente acertar todas as questões. Mas se a prova vier e perguntar, por exemplo, em que contexto histórico estava o Isaac Newton quando ele sugeriu que força é igual a massa vezes aceleração? Se você não estudou a história do Isaac Newton, o contexto do século, eu acho que é século XVII, não tenho certeza agora, mas enfim, o contexto que o grande gênio Isaac Newton estava quando ele chegou à conclusão de que força é igual a massa vezes aceleração, uma prova interdisciplinar pega você, entendeu? Uma prova como o Enem tende a ser, que é mais interdisciplinar, o aluno acaba errando. Por quê? Porque ele não visualizou esse contexto interdisciplinarmente. Ele visualizou apenas o conteúdo e acaba errando a questão quando a questão te pede interdisciplinaridade. Acho que essa é a palavra foco do Enem no futuro. Muito bom, Luiz Felipe. A gente agradece aqui a sua participação no quadro De Olho na Educação. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, obrigado e fico à disposição para uma próxima vez. Até mais. É isso aí, valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau.